Bom dia, dando início a mais um pão diário nessa manhã de domingo abençoada, trazendo a palavra de Deus para abençoar nossas vidas, abençoar o nosso dia e que nós possamos ser cheios da graça, da sua unção, do seu conhecimento, que a palavra de hoje venha ao nosso coração, fazendo refletirmos em tudo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, que ninguém nem nada possa impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar cheios da sua graça, da sua unção, da sua proteção e da sua divina luz sobre as nossas vidas. Hoje eu quero falar com você, e a palavra de Deus, o Pão Diário vem dizendo, sobre salvação. E o que é salvação? Porque nós precisamos tanto dessa salvação e buscar essa salvação. Entenda uma coisa. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre você e Deus, entre o homem e Deus. Então, tudo começa quando o homem cai, Adão e Eva. Houve uma separação entre o homem e Deus. E o pecado provocou a morte e nos deixou perdidos, sem esperança. Mas qual foi a morte que esse pecado promoveu e provocou nas nossas vidas? A morte espiritual. Eu não estou falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. E para resolver o nosso problema do perdão, para que Deus viesse novamente nos resgatar, Deus apresentou um plano de salvação. Ele enviou o seu único filho para nos resgatar da vida eterna, para a vida eterna, mas não é para todo mundo. É só para aquele que crê, essa é a realidade. E eu quero falar para você hoje de um homem que conhecia a salvação, que tinha a alegria da salvação, mas por conta do seu pecado, das suas iniquidades, ele se sente ameaçado e ele pede para que Deus venha restituir a sua salvação. Eu quero falar para você hoje do salmista Davi, no Salmo 51, quando ele fala no versículo 12, restitui-me a alegria da salvação, restitui a alegria da salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Davi, ele vem falando nesse salmo aqui que ele pecou, que ele já estava em pecado, que o pecado sempre estava diante dele e que ele estava ali naquele momento pedindo para o próprio Deus restituir a alegria da salvação. Entenda uma coisa, Davi, ele já sabia e já conhecia o que era a salvação. O salmista, ele faz uma confissão diante de Deus. Aqui nós temos uma perspectiva interior de um homem que acertava as contas com o próprio Deus. Ele estava acertando as suas próprias contas com Deus. Um homem que abre o seu coração depois de seu encontro com o fracasso. Observe que Davi está se confessando com Deus, ele está abrindo seu coração para Deus, e ele aqui entende que ele quer um encontro com Deus novamente porque ele está se sentindo fracassado. Eu quero centralizar nesse pão diário, nessa manhã, a declaração e a oração de Davi, quando ele vai diante do Pai acertar contas com Deus, que ele vai pedir perdão para Deus pelos seus pecados, e que ele está ali diante de Deus reconhecendo que fracassou, que errou, que pecou, mas que ele precisa da restituição da salvação novamente. Davi, quando ele pede que o Senhor venha restituir, Davi, ele conhecia a alegria da salvação. O Davi, ele conhecia o que era ter a vida eterna e ter a salvação. Ele pede agora, depois de um fracasso, depois de um pecado, que Deus venha restituir essa alegria novamente no seu coração. E o que me faz saber que Davi tinha certeza e que ele conhecia a alegria da salvação? Quando ele fala no Salmo 91, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e cantarei todas as tuas maravilhas. Uma pessoa que declara isso através de um salmo é porque está com a sua vida com Deus. No Salmo 21, versos 2, assim, na tua força, Senhor, me alegro. E no Salmo 23, verso 5, ele diz, o meu cálice transborda. E no 34, 21, ele diz, bendirei ao Senhor todo o tempo.
E isso me faz ter a convicção que quando Davi escreveu esses salmos, ele tinha a alegria da salvação. Existia dentro de Davi uma alegria maior do que ele podia imaginar. Mas agora Davi, ele se sentiu fracassado, ele se sentiu derrotado, ele se sentiu que estava em pecado e ele perde essa alegria. E ele vai diante de Deus, ele acerta as contas com Deus. E a palavra de Deus me ensina nessa manhã que ele vai diante de Deus, ele acerta as contas com Deus e ele pede para que Deus venha restituir a alegria da salvação. Amados, existem boas razões para a gente querer de volta, para a gente estar nessa alegria que só o Senhor pode nos dar, essa alegria que só sente aqueles que estão restaurados diante de Deus, que é a alegria do perdão, quando Deus nos perdoa, a alegria da segurança que um dia nós vamos estar no céu morando com Ele, a alegria da presença do Senhor sobre as nossas vidas, a alegria de encontrar resposta para a vida. E às vezes, amado, Davi estava se sentindo assim, ele havia perdido essa alegria, ele havia perdido a sua salvação por conta do seu pecado. E Davi não é o único que se sentiu assim. Davi não foi o único que errou, pecou, tendo a alegria da salvação, conhecendo a Deus, que errou, pecou e perdeu essa alegria. Quantos de nós, quantos têm perdido essa alegria da salvação? Quantos têm perdido a sua salvação e estão se sentindo assim como Davi? Davi, ele foi diante de Deus acertar a conta com Deus. Ele foi diante de Deus pedir perdão para Deus no Salmo 51. Leia o Salmo 51 todinho. E ele diz, olha, já nasci no pecado já concebeu a minha mãe. Eis que o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Mas, Senhor, restitui a alegria da salvação. Ele está confessando para Deus que ele errou, que ele pecou, mas que ele não consegue mais viver nesse pecado, ele não consegue mais viver sem essa alegria da salvação. E Davi não é o único que perdeu essa alegria. Quando ele diz restitui-me, indica que ele não tinha no momento essa certeza, quando ele pede para restituir. Muitos que uma vez já sentiram e já foram cheios da glória de Deus, agora estão cheios de pensamentos e de tristeza. Quantas pessoas já conheceram a alegria de Deus e agora estão cheios somente de tristeza, de pensamentos contrários? Muitos que uma vez estiveram cheios das bênçãos de Deus e agora estão oprimidos, presos pela culpa do pecado. Quantas pessoas estão se sentindo assim? Quantas pessoas vão hoje assistir esse pão diário durante o dia todo? Não importa o dia, não importa a hora que você vai estar assistindo esse pão diário. Mas quantas pessoas estão se sentindo assim oprimidas, presas pelo sentimento, pelo pecado, pela condenação, pelo jugo do diabo? Muitos que antes cantavam e estão agora amargurados. Quantos já foram cheios da graça de Deus como Davi foi? E agora nessa passagem Davi está dizendo, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque o pecado está sobre mim. E eu pequei contra ti somente, Senhor. Mas não aparta de mim a alegria da tua salvação. Muitos que antes adoravam e agora estão em silêncio, apagados, perderam o brilho, perderam a sua salvação. Davi e a sua história do seu pecado. A aventura amorosa com Betseba no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 11, fez Davi se sentir assim. Se sentir pecador, se sentir que perdeu a salvação, sem brilho, amargo, sem um canto nos lábios, sem um salmo para apresentar para Deus. Quantos estão se sentindo assim nessa manhã? Nós precisamos ter essa atitude que Davi teve, que foi diante de Deus e acertou conta com Deus, restaurou a alegria da sua salvação e restaurou a sua salvação. Ele diz assim, o quê? Restitui-me, restitui-me. Era parte da sua oração para recuperar o que havia perdido. Eu não sei que hora você vai estar assistindo isso, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que está te tirando dessa alegria de salvação, talvez a culpa, o jugo, a condenação, o pecado, mas Deus ele já se manifestou para que o Filho do Homem, para que nós fôssemos livres. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para que Satanás não venha nos condenar, para que Satanás não venha nos afastar do amor de Deus com a sua condenação por conta do nosso pecado. Façamos o que fez Davi,
que foi diante de Deus e confessou o seu pecado. Foi diante de Deus e acertou as contas com Deus e pediu para que Deus restituísse, que Deus trouxesse de volta a alegria da sua salvação. E aí isso fez com que Davi fosse o quê? Totalmente restaurado. Davi pede pela sua alegria e pela sua restauração. Eu não sei qual é a área da sua vida que talvez você tenha perdido a sua alegria, que talvez você tenha perdido a vontade de viver. Talvez você passou por uma fase da sua vida que você também se encontrou assim como Davi. Mas hoje, restaurado, restituído, na presença de Deus, Ele te levanta nesta manhã para ajudar outras pessoas a restaurarem vidas, para que você possa glorificar e exaltar a glória de Deus sobre a tua vida e levando para outras vidas. Nós precisamos restituir. Essa foi parte da oração de Davi. Restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Davi pede pela sua alegria que seja restaurada. Qual é o caminho do regresso? Qual é o caminho que nós devemos recomeçar? Qual é o caminho que nos traz recordação? O caminho de confissão é o caminho da fé, amado. Que nós possamos nessa manhã estar diante de Deus, buscando por Ele, buscando pela restauração, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo para Deus restituir em nós a alegria da salvação. E depois disso, desse fato, Davi escreve um salmo. E olha como Deus restaurou a alegria, a salvação de Davi. O Salmo 32 dá uma outra perspectiva para esse mesmo homem que estava triste, que estava sendo condenado, que o jugo do pecado estava sobre ele, que ele precisava restaurar a alegria e restaurar a restituição da salvação. Observe que agora, esse mesmo homem que não estava com essa perspectiva, esse homem que vai diante de Deus acertar as contas, esse homem que vai pedir perdão para Deus pelos seus pecados e que pede a restituição e a restauração da sua alegria, da sua salvação, agora a perspectiva de Davi é outra. Quando ele escreve o Salmo 32, ele diz assim, bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada, cuja o pecado é coberto. Foi essa sensação que Davi sentiu quando Deus restaurou a alegria da salvação, quando Deus restaurou a salvação na vida de Davi, quando seus pecados foram perdoados, por ele ter diante de Deus confessar os seus pecados e pedir perdão e pedir a sua restauração. Agora Davi, esse homem sem perspectiva, no Salmo 51, agora no Salmo 52, ele está totalmente restaurado e ele escreve, bem-aventurado aquele cujas transgressões, cujos pecados foram perdoados. Porque Deus, ele encobre todos os pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, ele lança no mar do esquecimento. Satanás não pode nos acusar daquilo e nem nos oprimir daquilo que nós confessamos diante de Deus. Confesse seus pecados, arrependa-se, porque da onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Você já foi perdoado, amado. Você já foi perdoada, minha amada, quando Jesus morreu naquela cruz para nos restaurar, para nos dar vida eterna, para nos dar restauração, para restituir a nossa comunhão com Deus. A sua alegria voltará quando você voltar para o Senhor e confessar os seus pecados diante dele. A verdadeira alegria só pode experimentar aqueles que foram resgatados por Jesus, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Isso está em Lucas 19:10. Então, amados, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre dos mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Então, amados, nessa manhã, é manhã de restauração, é manhã de confissão de nossos pecados, que nós possamos confessar a Deus o nosso pecado e Ele nos dará a vida eterna. Ele jamais nos negará o perdão. Ninguém pode arrancar de você esse direito que Jesus adquiriu para você na cruz do Calvário. Pois, amado, peça perdão para Deus nessa manhã. Restaure a alegria da salvação. Restaure a alegria do Espírito Santo em você. Até porque o pecado da morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Romanos 6, 23. Que nós possamos nessa manhã ter a alegria, a restituição da salvação, da vida eterna. Que Deus te abençoe, que esse pão diário possa ter alimentado o teu espírito nessa manhã e que nós possamos a cada manhã, nesse pão diário, receber a palavra de Deus, que é vida, que é libertação, que é salvação, que é transformação, que é restauração para nossas vidas. Que você hoje possa restaurar verdadeiramente a alegria, como o salmista Davi, esse rei que era a autoridade, que pecou com Betseba, como nós vimos no 2 Samuel, mas que foi diante de Deus, talvez diante de Deus, e ele diz, Salmo 51, ele está ali pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo que era pecador e reconhecendo que o pecado afastou ele de Deus, porque ele não sentia mais a alegria da salvação. E ele vai diante de Deus, pede perdão e pede para que Deus restaure a alegria da sua salvação. E Deus faz isso na vida de Davi. E no Salmo 32, Davi vem falando sobre isso. Que bem-aventurado é aqueles que têm os seus pecados perdoados. Que nessa manhã Deus possa perdoar os nossos pecados. Vamos orar para finalizar esse pão diário? Pai amado, poderoso, nessa manhã nós aprendemos muito contigo, Pai. Que o pecado ele vem, mas se nós nos arrependermos, Pai, se nós nos humilharmos, Pai, se nós colocarmos diante de Ti, Tu é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Pai, essa pessoa que vai estar assistindo, essa pessoa que está assistindo, não importa o dia, não importa a hora, e se ela se arrepender, se ela pedir perdão dos seus pecados, Senhor, Tu venha restaurar a alegria da salvação, o espírito da graça e da unção. Pai amado, Deus poderoso, nessa manhã nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lança, Senhor, cada pecado no mar do esquecimento. Que não haja julgo, que não haja condenação de Satanás contra a nossa vida. Não deixe ele roubar a nossa alegria. Não deixe ele roubar a nossa presença do Senhor sobre as nossas vidas. Não deixa Satanás tirar a nossa alegria de viver, colocando a sua amargura, colocando a sua tristeza, colocando a sua dor, colocando a sua prisão. Pai, para isso Tu te manifestou, para que sejamos livres, diante da Tua presença. Liberta o cativo nessa manhã, perdoa os nossos pecados, Senhor, e restaura em nós a alegria da salvação, da vida eterna, Pai. Restaura em nós a alegria de sermos cheios da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, do Teu Espírito. Quebra hoje sobre nós correntes, elos, flagelos, Pai. Quebra sobre nós toda a condenação do inferno. Quebra os arcos, despedaça as lanças, queima, Senhor, os carros de fogo, mas nos coloca, Senhor, como Davi, novamente de pé na Tua presença, restaurado, restituído pela Tua graça, pelo Teu poder. Que os nossos pecados nessa manhã sejam perdoados e que a alegria da salvação, que a restauração do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Marcelo, um abraço, Deus abençoe. Nós temos pão diário todos os dias nesse horário de 6 ou 7 da manhã e que nós possamos juntos acrescentar nas nossas vidas o conhecimento da palavra que liberta, e que nós possamos a cada dia sermos abençoados pela Sua graça, pelo Seu poder, pela Sua misericórdia. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amanhã começa a nossa semana de oração da meia-noite, de segunda a sexta. Esse elo que vai até dezembro. Essa campanha que muitos já estão aliançados, que tem sido bênção para nossas vidas, que tem restaurado muitas vidas e que tem alcançado muitas vidas. Então já fica preparado. Já te convido para estar conosco amanhã na oração da meia-noite. Amanhã nós teremos pão diário nesse mesmo horário e daremos início à campanha que estamos fazendo, 12 meses, 1 ano de oração da meia-noite, para que Deus venha abençoar nossas vidas. Fique com Deus, Deus te abençoe, e até amanhã no Pão Diário, e amanhã no nossa oração da meia-noite. Que Deus te abençoe. Para você que vai entrar depois, porque eu sei que eu entrei mais cedo hoje, muitos que vão assistir, que já fazem parte desse Pão Diário, não importa a hora, o momento que você esteja assistindo, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. A palavra veio para você. Você nunca vai parar na frente dessa live e ficar até o final por acaso. Você vai ficar porque Deus tem um encontro e marcou um encontro contigo. E Ele quer trazer algo para a nossa vida. E o que Ele tem para nós todos os dias é novidade de vida. Fique com Deus, Deus te abençoe.